Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, que o Senhor nosso Deus possa grandemente se fazer presente na vida dos nossos irmãos. Amém? Passando esta noite para trazer uma palavra da parte do Senhor, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, para agregar conhecimento às nossas vidas. Fico muito feliz por mais uma vez estar compartilhando da palavra do Senhor para fortalecer os irmãos, aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem, mas que sempre estão procurando cada vez aprender um pouco mais da palavra de Deus. É coisa muito boa nós aprendermos da palavra do Senhor, nos alegrarmos com o conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus possa assim nos guiar e nos orientar, para que tudo que nós falarmos aqui seja da parte do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia neste momento. Que Deus abençoe nosso amado irmão Herbert, que está aí participando da live. Que Deus abençoe, irmão Herbert, você e sua família em Cristo Jesus. Deus abençoe. Então, o texto a qual eu queria ler, meus queridos e amados irmãos, compartilhar com os irmãos, se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 11. Somente um versículo, somente para a nossa meditação, para que o Espírito Santo de Deus nos traga sabedoria, nos traga entendimento, que é algo que a gente vai falar aqui, que nós precisamos muito, durante os dias a qual nós vivemos, os dias atuais, porque não tem sido fácil, tem sido dias difíceis, e muitos se aproveitam disso, para persuadir, para enganar, para extorquir dos servos de Deus. Mas que a palavra do Senhor, ela tem uma resposta, para nós, tem uma orientação, na verdade, para nós podermos usar de sabedoria e usarmos aquilo que o Senhor nos deu, as ferramentas que o Senhor nos deu, para nós não sermos enganados. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 11, que diz assim: Estes eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a vontade, esquadriando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Meus queridos amados irmãos, hoje, como todos nós sabemos, e nesse curto momento que a gente vai passar aqui, o que eu queria deixar para os irmãos era algo que o Senhor tocou no meu coração, por eu ver muito, principalmente em redes sociais, as pessoas compartilhando textos e coisas, assuntos que não tem como provar biblicamente, e aí usam para distorcer a verdade do Evangelho, para enganar os irmãos, para prejudicar a fé dos irmãos. Então era por isso esse texto que eu escolhi, porque é um texto que ele nos inspira a fazer o que eles fizeram aqui. Mesmo nós sabemos que Paulo era um grande homem de Deus, mas mesmo assim esses homens, esses crentes de Bereia, tudo que Paulo dizia, eles consultavam na palavra do Senhor para saber se aquilo era verdade. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Porque muitos falsos mestres, como vai dizer a palavra do Senhor, têm se levantado nesses últimos dias com a única intenção de enganar, de extorquir, de tirar o foco do reino de Deus, de tirar o foco da palavra verdadeira, do evangelho genuíno, porque a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Foi uma das coisas que eu falei na última live que eu fiz. Ela é a verdade absoluta, não há quem possa com a palavra, não há ninguém que esteja acima da palavra. Tudo aquilo que nós compartilhamos tem que ter um respaldo bíblico. Se você vai falar do reino de Deus, se você vai falar da palavra, você tem que ter respaldo bíblico para aquilo. Então é por isso que nós devemos cada dia mais procurar o conhecimento da palavra, para nós não sermos enganados por esses falsos mestres que têm se levantado, e principalmente nos nossos dias, nos dias atuais. Então ele deixa bem claro: e estes eram os mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra. Paulo estava ali pregando o evangelho, e os irmãos ouvindo a palavra do Senhor. Ali eles iam consultar aquilo na palavra, para saber se aquilo realmente
era verdade. Mas, irmão Ari, como é que você sabe que Paulo estava pregando a palavra? É só ler o versículo 12, irmão, ver a continuação do texto, que muitas vezes alguém compartilha um versículo e pega aquele versículo isoladamente e solto, e isso é o que se mais usa, são versículos isolados, textos soltos, né, para poder enganar, para poder distorcer o texto, e aí, né, fazem grandes heresias na distorção da palavra. Mas no versículo seguinte ele vai dizer assim, no versículo 12 ele vai dizer: muitos deles verdadeiramente creram, um bom número de mulheres helenitas de alta posição e de varões, né, não tão poucos. E o versículo 13 vai dizer assim: mas logo, né, que os judeus de Tessalônica tiveram notícia de que também em Bereia a palavra de Deus era anunciada por Paulo, né? Então está aí, meus queridos amados irmãos, Paulo anunciava a palavra, e aqueles homens de Bereia, os crentes bereanos, assim como nós citamos, eles que são um grande exemplo para nós, né? Eles são um grande exemplo, né, de como devemos proceder quando alguém compartilha da palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados. É unicamente consultar na palavra do Senhor para saber se realmente aquilo que está sendo dito é verdade, né? Ele cita, né, que esquadrinhando diariamente, né? Então eles estudavam a palavra, eles meditavam, eles consultavam quando queria tirar uma dúvida, eles iam para a palavra consultar para saber se aquilo realmente era verdade. Infelizmente, muitas pessoas são enganadas e se deixam ser enganadas, porque não tomam esse exemplo, né, que aquele é citado, de quando você ouve alguma coisa, antes de qualquer decisão sua, você consultar a palavra do Senhor. Apenas ouvem e não querem adquirir o conhecimento por experiências próprias, não querem tirar suas dúvidas por experiências próprias em consultar a palavra. Acha melhor somente ouvir e acreditar naquilo que está sendo ouvido. Por muito tempo, meus queridos e amados irmãos, nós fomos ensinados assim, né, que somente era lido a palavra na igreja e a gente acreditava naquilo que era dito, né? Principalmente a gente que veio de uma religião anterior, a qual nós não tínhamos o acesso à palavra. A palavra era lida, compartilhada, e aí se falava o que queria, e às vezes muitas das coisas que eram ditas não estavam nem na palavra. E aí a gente acabava crendo naquilo e cometendo graves erros para a nossa caminhada cristã. Mas hoje nós temos o livre acesso à palavra para tirar toda dúvida, para quando quisermos consultar ou para estudar a palavra, nós temos hoje esse livre acesso e podemos consultá-la diariamente, como esses homens faziam, meditando na sua palavra. O próprio Senhor Jesus, ele vai nos ensinar várias vezes, né, no Evangelho, que nós erramos em não consultar a palavra do Senhor. Ele diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? Tem um texto lá de Isaías 34 que eu acho ele muito lindo, né, que vai nos trazer, né, justamente esse ensino que a gente precisa adquirir, a gente precisa buscar o conhecimento da palavra. Se tem uma coisa que o Senhor que desagrada a Deus, é que a gente não consulte, a gente não estude, a gente não busque o conhecimento da palavra dele, porque é a palavra, meus queridos, que nos revela o caminho. Isaías 34, versículo 16 diz assim: consultai o livro do Senhor Jeová e lede. Nós temos que consultar e ler do livro. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma faltará, em nenhuma e nem outra, porque a sua própria boca ordenou e o seu próprio Espírito os convocará. Então, meus queridos, veja a orientação da palavra do Senhor. Consultai o livro do Senhor Jeová e lede. Nós temos que consultar o livro, nós temos que conhecer este livro, nós temos que conhecer essa palavra, para que nós não venhamos ser enganados por muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos ensinadores que têm se levantado, meus queridos, com o propósito unicamente de distorcer a verdade da palavra de Deus e usar ela como um meio, né, como um meio de benefício próprio, para muitas vezes enganar e arrecadar dinheiro para uso próprio e não para o crescimento da igreja, para a expansão do reino de Deus. E aí nós nos deixamos ser enganados, porque, como diz o Efésios 4, versículo 6,
né, que o Senhor vai dizer ali: o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Então muitas vezes, meus queridos, nós somos enganados e perecemos por falta de conhecimento. Então nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10 e muitas outras vezes na carta, Paulo vai falar uma coisa que nos chama a atenção e que muito é interessante e importante para nossas vidas. O texto de 1 Coríntios 10, né? 1 Coríntios 10 é o texto, as leis e os regulamentos da Santa Ceia, né? E aí Paulo traz algo muito, né, muito importante para nós. E ele diz assim no versículo 1, né, 1 Coríntios 10, versículo 1, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis. É algo muito interessante, é somente aqui que eu quero, né, compartilhar esse texto, mesmo curto, mas ele diz o seguinte, depois você pode ler, né, o restante do contexto, e ele vai tratar, meus queridos e amados irmãos, aqui das leis e dos regulamentos da Santa Ceia, que está escrito no capítulo seguinte. Mas ele vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis. Meus queridos, como eu compartilhei na live também anterior, a pior coisa que pode haver assim, em cima de um ser humano é a ignorância. Porque o diabo não é o diabo que nos faz pecar, mas sim a falta de conhecimento, a ignorância. Muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de adquirir o conhecimento da palavra de Deus, mas ela não quer e se torna ignorante e cai em todo o engodo que é colocado diante de ti. Por isso a palavra do Senhor, ela nos orienta: não quero os que ignoreis, porque nós temos que adquirir o conhecimento, nós temos que buscar este conhecimento da palavra de Deus, para nós não sermos enganados. O Senhor, ele vai fazer outra referência lá em Lucas 16, o versículo 29, Lucas 16, 29, a palavra do Senhor, ela está cheia, ela está cheia de orientações, de conselhos, para que nós venhamos meditar nela, para que nós venhamos nos aprofundar nela, para que nós venhamos conhecer essa palavra, para nós não sermos enganados por aqueles que usam dela para distorcer a verdade, para persuadir, para enganar. Lucas 16, versículo 29 diz assim: mas Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Moisés e os profetas aqui, meus queridos e amados irmãos, são a palavra, é a palavra. Moisés faz uma referência à lei e os profetas, tudo aquilo que eles profetizaram, porque fala de Cristo, aponta para Cristo. Tudo que Moisés fez, tudo que Moisés ensinou, aponta para Cristo. Então nós precisamos, meus queridos, consultar a palavra do Senhor. Não tem como você se deixar ser enganado quando você conhece a verdade. É uma coisa que eu aprendi com um pastor que passou por nossa igreja. Foi com ele que eu aceitei ao Senhor Jesus, e eu nunca me esqueci dos seus ensinos. Que os bancários, os banqueiros, quando eles vão receber um treinamento para trabalhar nos caixas de banco, eles passam dias, semanas, às vezes, em contato com a cédula original, uma cédula original. Porque quando você conhece a original, assim que você ouvir uma falsa ou pegar numa falsa, você não vai ser enganado. Assim também, meus queridos, faz referência à palavra do Senhor. Nós podemos usar isso para dizer que quando você conhece a palavra de Deus, a verdadeira, nenhuma mentira lhe enganará, nenhuma falsa palavra lhe enganará, nenhuma heresia vai lhe enganar, porque você conhece a palavra do Senhor. Você seguiu o exemplo dos crentes de Bereia, você consultou na verdadeira para saber se aquilo realmente era verdade, e então você não será enganado. Então, meus queridos e amados irmãos, que cada vez mais nós possamos buscar este conhecimento da palavra de Deus, para nós não sermos enganados. Veja o que diz João, o livro de João, no capítulo 5, no versículo 39, diz assim: esquadrinhai ou examinai as Escrituras, porque vós cuidais que por ela tereis a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus, quando ele fala aqui sobre as Escrituras, quando Jesus ele vai falar aqui sobre as Escrituras, como os apóstolos também falaram, na verdade eles estão fazendo uma referência ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito.
E aí ele vai dizer: esquadrinhais as Escrituras, ou examine as Escrituras. Então ele nos aconselha a fazer isso, porque no Antigo Testamento, como o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, eles fazem uma referência, porque eles são os primários. Enquanto eles estavam aconselhando a examinar o Antigo Testamento, as Escrituras, eles estavam vivendo o Novo para ser escrito. Para eles só tinha o Antigo Testamento, mas para nós, que somos os secundários, os segundos, são os dois testamentos, o Antigo e o Novo, são inspirados por Deus e foram escritos para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para nós podermos viver, para nós podermos consultar no livro do Senhor aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Eu senti no coração de compartilhar essa mensagem, meus queridos e amados irmãos, porque muitos falsos mestres têm se levantado. Quem tem visto aí nas redes sociais, a expansão de mentiras distorcendo os textos bíblicos, cada vez mais tem aumentado, e nós, como povo de Deus, temos um papel de orientar. Então essa palavra é uma palavra de orientação, para que você guarde ela e também compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas, mesmo não crentes, não sejam enganadas por pessoas más, por pessoas que não estão nem preocupadas com os textos originais, por pessoas que não estão nem preocupadas com o que elas podem fazer na fé dos irmãos, com o prejuízo que elas podem trazer. Esses dias eu vi alguém comentando em um vídeo sobre uma suposta mulher que foi criada antes de Adão. E a Bíblia, ela não traz nenhuma referência a essa mulher. E eu comentei no vídeo que ele colocou, eu comentei e perguntei: prove na Bíblia. E aí a pessoa colocou dizendo que não há nenhuma citação dela biblicamente. E eu, só comigo, sem compartilhar, como uma pessoa faz isso, cita as Escrituras, mas quando se pergunta sobre um texto bíblico, sobre aquele assunto, ele diz que não tem. Então, meus queridos, se a gente não conhecer a palavra, se a gente não se aprofundar no conhecimento da palavra, nós vamos crer que isso é verdade, porque, como diz Tiago, nós somos apenas ouvintes e não praticantes. Então é por isso, meus queridos, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos pessoalmente, não somente na igreja, quando o pastor está citando a palavra, mas também você em casa, com seus estudos pessoais, procurar o conhecimento da palavra de Deus, para que você possa se fortalecer, para que você possa se renovar pelo conhecimento da palavra. Porque a palavra de Deus, toda vida que ela é lida e entendida, nós nos renovamos o nosso entendimento. Por isso que nós precisamos conhecer essa palavra. Há muitas heresias, meus queridos amados irmãos, sobre assuntos muito importantes, que têm se agravado cada vez mais, que têm sido ensinado cada vez mais. Vários homens e mulheres que estão ensinando algo que nem eles mesmos conhecem, mas usam só para enganar, só para prejudicar o ensino verdadeiro da palavra. Por isso que hoje muitas pessoas não conseguem mais se filiar, mas ficar em nenhuma igreja, porque há uma distorção da palavra de Deus, há um engano da palavra de Deus. As pessoas mentem descaradamente assuntos que prejudicam muita gente e impedem elas de entrar no reino de Deus, de ter o acesso ao reino de Deus. Mas eu louvo a Deus que os irmãos em Cristo, há um remanescente ainda que guarda essa palavra. Embora muitas coisas que nós ensinamos doa, mas é para o nosso bem, é para que a palavra do Senhor nos mude, porque a palavra ela nos confronta, para que nosso corpo, para que nosso entendimento seja moldado, para que nosso caráter seja moldado segundo a palavra de Deus. Meus queridos, essa palavra não há nenhuma distorção nela. A palavra ela não se contradiz. Se você for ler toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que não há contradição na palavra. Ela é a verdade absoluta. Não existe outra verdade a não ser ela. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Para você achar o caminho, você tem que consultar na verdade, que é a palavra de Deus. É ela quem vai lhe dar a direção do caminho. É ela que vai lhe orientar sobre o caminho. E eu sou a vida. A palavra de Deus, ela traz vida para nós. Essa é a palavra de Deus, a qual eu conheço, verdadeira. Foi ela que transformou minha vida. Foi por meio dela que eu
conhecia o Senhor Jesus. Foi por meio dela que eu conheci o caminho que me leva até o Senhor, que é Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos, cada dia mais, conhecer essa palavra. O Senhor vai falar a Josué, né, algo muito interessante, que é sobre ele guardar, né, o livro desta lei. Então, meus queridos, nós temos que guardar, não existe como você não guardar o livro desta lei. Veja o que ele vai dizer aqui no versículo 8, né? A partir do versículo 8, ele vai dizer assim. Eu vou ler a partir do versículo 7 de Josué, que ele vai dizer assim, Josué 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito valente, para cumprir cuidadosamente tudo que prescreve a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. O livro desta lei não se apartará da tua boca, antes meditarás nela dia e noite. Veja, meus queridos e amados irmãos, a orientação, o conselho do Senhor que é dado no versículo 8. O livro desta lei, a palavra, não se apartará da tua boca, antes meditará nela dia e noite. Irmão Ari, eu não tenho tempo de dia, mas tem tempo à noite, a palavra está dizendo, né? Se você não tem tempo de conhecer ela de dia, leia de noite. Se você não tem tempo à noite, leia de dia, mas não deixe de consultar a palavra. Não tem como você dar uma desculpa para o Senhor que não terá a oportunidade de conhecer a palavra, porque ou de noite ou de dia você tem tempo, você tem oportunidade. Então busque o conhecimento. Meditarás nela dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. A Bíblia, ela é o nosso manual. A Bíblia é um manual, e não só dos crentes, mas de toda a humanidade, porque a Bíblia ela não foi escrita unicamente para os crentes ou para os católicos ou para uma religião específica, mas para toda a humanidade. A Bíblia é um livro de ser humano, é para toda a humanidade. É para fazer segundo tudo que nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Veja, meus queridos e amados irmãos, que algo poderoso, que algo forte é o conhecimento da palavra de Deus. Quando você conhece essa palavra, você não se deixa ser enganado por ninguém. Veja o que Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós não pecamos contra o Senhor. Então guarde a palavra de Deus no seu coração. Era isso que Deus queria fazer com a nação de Israel. A palavra vinha flamejante, Deus queria colocar no coração de Israel, da nação de Israel. Mas Israel rejeitou. Mas Davi percebeu isso e disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, meu querido, guarde a palavra de Deus no seu coração. Busque o conhecimento da palavra de Deus, para que assim você possa guardar ela e não pecar contra o Senhor. Veja o que diz o Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2 diz o seguinte: antes, na lei do Senhor Jeová está o seu deleite, e na sua lei meditarás de dia e de noite. Então nós temos que meditar nessa palavra, nós temos que procurar o conhecimento dessa palavra, para que assim você possa ir bem, para que você possa ser conduzido bem, para que tudo que você for fazer dê certo, para que você seja bem-aventurado e para que você não seja enganado, né? Para que você não venha, né, cair nas armadilhas de Satanás, que distorce, que usa de pessoas más para distorcer a palavra de Deus. Há um texto, João capítulo 10, muitas pessoas ensinam e pregam que João capítulo 10 ali é uma referência ao diabo, mas deixa eu lhe dizer que não é. João capítulo 10 está fazendo uma referência aos mercenários, aos homens que usam de heresias, de textos bíblicos mal interpretados para poder enganar, para poder roubar. Se você for pegar qualquer Bíblia de estudo, irmãos, meus queridos, qualquer Bíblia de estudo, comentários, vai falar isso do que eu estou dizendo. Ali não é uma referência ao diabo. Você pode ler o capítulo 9 de João e depois você lê o 10 e você vai ver que não está falando do diabo, mas de pessoas más,
de ladrões, de mercenários, né, que usa de engano para enganar o povo de Deus, para roubar. Não é o diabo. É claro que nós sabemos que o diabo ele engana, mas aquele texto ele não está falando ao diabo, fazendo essa referência ao diabo. Por isso, depois que você tiver uma oportunidade, consulte esse texto e você vai ver, né, que o que a palavra verdadeiramente está dizendo. Aprenda com os crentes de Bereia, aprenda com eles. Não pode ser quem for, meus queridos amados irmãos, aprenda a consultar a palavra para você não ser enganado. Consulte este livro, porque nele, como diz o Senhor, cuidareis ter nela a vida eterna. Porque a palavra de Deus, ela nos revela, né, tudo que nós precisamos saber para caminhar bem sobre esta terra, de como obedecer ao Senhor, de como se prevenir de certas tentações, de como se resguardar, né, de alguns perigos que nós devemos ter cuidado. A palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra, assim como todo eletrodoméstico que você compra. Tem um manual que você deve consultá-lo para poder montar e para fazer com que aquele eletrodoméstico funcione bem. Assim também, você tem que consultar a palavra do Senhor, porque é o seu manual de regra. É o seu manual, é o livro que nos orienta a como ir bem. É o livro que nos orienta a como viver bem diante do Senhor nosso Deus. Pode ser quem for que esteja ensinando a palavra. Aprenda a consultar você mesmo, a você ter experiências próprias com ela, a você consultar, né, na palavra de Deus, para você conhecer, para você aprender se aquele ensino realmente é verdade. É como diz eles aqui, ó, e estes eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque receberam a palavra e com boa vontade, esquadrinhando ou analisando ou examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Então nós precisamos, meus queridos, estudar essa palavra que era tão maravilhosa para os nossos dias. Nós precisamos conhecer ela, porque quando nós conhecemos, nós não vamos deixar de ser enganados por ninguém. Por mais que as pessoas tentem, mas nós não vamos deixar de ser enganados por ninguém. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus é a verdade absoluta e não há quem possa com ela. Qualquer ensino que alguém traga que não esteja contido nessa palavra, Paulo vai dizer que seja anátema. Até mesmo se for um anjo, ele vai dizer que é mesmo que seja um anjo que lhe apresente outro evangelho, a não ser esse, que seja anátema. Então, meus queridos, devemos consultar essa palavra. Hoje, essa era a palavra que eu escolhi, que o Senhor tocou no meu coração para trazer, para fortalecer o ensino aos irmãos, para fortalecer o coração dos irmãos e para orientar os irmãos a consultar a palavra do Senhor. Tudo, meus irmãos, que nós precisamos saber e que nós queremos saber, tem na palavra de Deus, para nós não sermos enganados. Então, que cada vez mais você guarde essa palavra no seu coração e você procure, busque o conhecimento verdadeiro e genuíno da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve, né, ser sempre lida. Às vezes a gente pega um versículo para ensinar, mas você pode ver que eu citei umas partes do contexto, onde vai falar, né, que Paulo estava ali pregando o evangelho, e aqueles homens ouvindo aquela palavra que eles estavam ouvindo, eles consultaram na palavra para ver se realmente era aquilo. Então toda vida que alguém lê para você um versículo solto, né, você pegue e consulte na palavra, olhando o seu contexto anterior e o seu contexto posterior, que são os versículos anteriores e os versículos que seguem depois daquele que foi lido, para que você possa entender e compreender aquilo que está sendo dito, para você não ser enganado, para você não ser seduzido por ensinos que têm um maior foco em distorcer o evangelho e lhe enganar. E aí você nunca será prejudicado, você nunca será enganado. Ficou com dúvida? Consulte, né, pessoas que realmente você vê que são pessoas de Deus, para conhecer aquele texto ao qual você não conheceu. A maior regra, meus queridos e amados irmãos, da hermenêutica, que é a arte de interpretar texto, é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Às vezes você não entendeu aquele texto ao qual você leu em determinado capítulo e versículo, mas você vai consultar em outros textos e você vai entender, porque
por exemplo, às vezes Mateus está falando uma coisa e você não compreendeu, mas Lucas e Marcos estão falando o mesmo assunto. E aí quando você vai ler, você vai e compreende aquilo que Mateus estava querendo dizer. Entende? Então precisamos, meus queridos e amados irmãos, buscar a fundo esses conhecimentos que Deus tem para nos dar, Deus tem para nos revelar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, né, a cada um de vocês. E que somente a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, ela tem, né, um conhecimento, ela nos dá uma paz, né, que é uma paz que quando nós conhecemos ela, nós não conseguimos nem explicar. Aquilo que acontece com as nossas vidas, quando nós procuramos o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus gera dentro de nós vida, gera dentro de nós transformação. É por isso que Jesus disse, quando os apóstolos falaram com ele que queriam, né, ser limpos, e aí ele vai e diz que vós já estão limpos, né, pela palavra, porque a palavra de Deus ela limpa, a palavra de Deus ela nos lava, nós somos lavados pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Devemos conhecer ela, devemos buscar esse conhecimento. Amém? Que Deus em Cristo, né, abençoe todos vocês, não somente os que participaram, né, da live aqui presente, mas também os que vão ouvir, né, futuramente esse vídeo. Que Deus já te abençoe, que Deus te dê sabedoria para que você possa ter como exemplo esses irmãos, esses crentes de Bereia e tudo aquilo que Paulo dizia. Veja que Paulo foi um grande apóstolo, embora ele dizendo que era o menor, mas a gente sabe que ele foi um grande homem de Deus. É tanto que ele vai e diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo que enquanto eu estou imitando a Cristo, pode me imitar, né? Então que Deus abençoe o irmão Herbert, que Deus abençoe a irmã Williane, que Deus abençoe, né, a cada um que participou. Leandro, irmão Leandro, irmão Gustavo, que Deus te abençoe. A irmã Nailda, o irmão Alain, o meu primo Gil, que Deus te abençoe, meu primo. Um forte abraço. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês e que o Senhor cada vez mais faça prosperar, né, a vida de cada um. Que Deus traga cada vez mais a revelação do conhecimento. É algo que a gente não pode desprezar, é o conhecimento da palavra de Deus. E é algo que a gente precisa conhecer, principalmente para os nossos dias. Nós precisamos conhecer. O próprio Senhor Jesus vai falar uma referência aos falsos mestres, aos falsos doutores, aos falsos ensinadores. A Bíblia ela está cheia de ensino, né, porque o espírito do anticristo ele já está na terra, usando homens para enganar, para distorcer a verdade, para distorcer a palavra. Amém? Que você peça a orientação do seu Santo Espírito, para que você possa assim conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus ela a palavra de Deus ela é discernida, meus queridos e amados irmãos, espiritualmente. Então toda vida que você for ler a palavra de Deus, ore antes e peça o auxílio daquele que revela a palavra, que é o Espírito Santo de Deus. E aí você vai ver quão grandes coisas tem o Senhor preparado para as nossas vidas. Porque somente pelo meio do Espírito Santo nós podemos compreender a palavra. Não há como conhecer, né, sem o Espírito Santo. Somente Ele. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. E que Deus possa suprir todas as suas necessidades. Que Deus possa ricamente lhe abençoar. Uma boa noite a todos. E que Deus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor.